Capítulo 46 Sede de Vingança. O grito de raiva ecoou e reverberou, alto, mas as ondas sonoras não escaparam dos limites do chão. O andar de onde o grito se originou ficava na metade inferior do castelo. Pertencia a um deus de origem que era o pai do deus de origem novato. Este deus da origem é chamado Stoneage. Ele só foi capaz de gerar apenas 2 filhos ao longo de sua longa vida. O fato de formas de vida de alto nível terem dificuldade em ter filhos, juntamente com a baixa fertilidade de sua raça, tornou a propagação de sua linhagem muito difícil. Seus 2 filhos eram seu orgulho e alegria. Um deles se tornou um deus de origem recentemente e o outro acabou de se tornar um soberano. Ele teve sorte de tê-los quando era mais jovem e sua esposa ainda estava viva. Sua esposa morreu na Torre do Céu, então, ele ficou com seus 2 filhos. Eles são bons filhos, e ambos estão indo bem, mas agora ele só tem um sobrando e esse está quase morrendo. Como ele poderia não ficar com raiva quando descobriu que seus filhos e alguns outros juniores foram enganados para a morte? Stoneage segurou seu comunicador em suas mãos trêmulas. Sua raiva ameaçou fazê-lo explodir. Foi necessário muito esforço e autocontrole antes que ele pudesse se acalmar. Um sênior desavergonhado enganando e intimidando alguns juniores. Ele vai pagar. Ele disse com determinação de aço. É verdade que nos reinos superiores uns soberanos sem proteção suficiente estão em disputa. Ele não teria se importado se a morte de seus filhos acontecesse no reino superior. Isso contaria como sua culpa por não protegê-los. Se eles tivessem se aproximado estupidamente de uma besta do mundo divino de origem para caçá-la e isso lhes custasse a vida, seria culpa deles. Mas não, a tortuosa besta do mundo se abaixou e fingiu ser fraca. Ele não se mexeu, quando eles chegaram perto dele, atraiu-os até que estivessem muito perto para escapar, então comeu todos de uma só vez. Uns descendentes de sua raça subestimaram a força da besta e pagaram por isso com suas vidas. Stoneage ficou furioso. Ele abriu seu comunicador e enviou um pedido de ajuda. Logo as pessoas começaram a vir ao seu andar. Ele compartilhou a mensagem que seu filho lhe enviou. Esta besta não sabe que eles pertencem à raça da pele de pedra. Como ele ousa? Isso é um desrespeito à nossa raça. Ele deve pagar. Atrever-se a enganar uns juniores de nossa raça. 10 soberanos desaparecidos, e um deus da origem ferido. Que coragem! Ele não deve escapar impune de tal crime. Uns deuses da origem, presentes, ficaram com raiva e chamaram mais pessoas para vir. Seus números chegaram a 60, antes de pararem de aumentar. Ao contrário de outras raças que podem não ser muito apegadas emocionalmente a seus filhos, a raça da pedra é extraordinariamente apegada aos deles. Eles têm uma população baixa, então, eles devem ser protetores de seus filhotes. A ilha que eles ocupam é para toda a sua raça. Algumas outras raças ocuparão tanto espaço com apenas uma família. Vamos. Vamos ensinar a esta fera uma lição que ela jamais esquecerá. Fizeram uns preparativos e partiram. Levaram algum tempo para chegar ao local do crime, cerca de um dia. A Legião 1 já havia desaparecido há muito tempo. Espalhe-se. Vamos procurá-lo por 10 dias. Se não conseguirmos encontrá-lo, até lá, voltaremos. Eles se espalharam em busca da Legião 1. Todos sabiam que as chances de encontrar aquela fera em particular eram baixas. Embora tivessem uma descrição completa da besta do mundo, era um caso sem esperança. O vazio era muito grande. Eles esperavam que a besta ainda estivesse por perto, essa esperança surgiu da necessidade de vingança. Pessoas conhecedoras sabem que a raça de pele de pedra valorizava cada membro de sua raça e não permitia que eles fossem intimidados. Mesmo as raças que não se importam particularmente com seus filhotes não gostarão de tal matança arbitrária, para não falar da raça de pele de pedra e sua famosa baixa fertilidade. A Legião 1 realmente foi longe e era difícil para eles procurar no vazio desfavorável. Mas na providência do 10º dia mostrada sobre eles, um deles notou uma enorme assinatura de energia ao longe. Ele foi capaz de rastreá-lo até a fonte e encontrou uma besta mundial. Ele ficou cheio de raiva no momento em que descobriu que a aura da besta combinava com a descrição que eles tinham. Uma besta mundial com uma aura fraca e baixa vitalidade. Provavelmente faz muito isso. Vai atrair juniores inocentes com aquela explosão de energia, então, ele os comeria. Mas hoje a retribuição chegou para você, será entregue pela mão de Ingas. Você vai morrer hoje, ó Deus da origem informou aos outros e, eles começaram a convergir para sua localização. Então, de repente, a besta começou a se transformar, reduziu seu tamanho e olhou para sua localização. Ele me encontrou. Não importa. Ele vai morrer hoje. Vou distraí-lo, para que possamos cercá-lo. Então, ele se aproximou da Legião 1 para distraí-lo. Isso levou à perseguição atual. Embora uns deuses de origem possam fazer artefatos de alto nível, há disparidade dentro desse grau em termos de qualidade. Alguns artefatos de origem de alto nível são melhores que outros. Artefatos de alto nível são os melhores artefatos abaixo dos artefatos do universo. Artefatos de alto nível são tão raros que uns deuses de origem geralmente não têm nada a ver com isso.
Tal é o fascínio da Legião 1 para seus perseguidores. Para eles, seus juniores, filhos e filhas, já estavam mortos e não podem ser trazidos de volta, mas um material para fazer um artefato de primeira qualidade está bem na frente deles. Com o passar do tempo, você pensaria que o número de seus perseguidores diminuiria, mas era ao contrário. Eles continuaram pedindo reforços em parte devido à natureza escorregadia da Legião 1 e principalmente devido à sua boca ruim. Legião costumava ser um elfo superior, eles são uma raça elegante e elegante. Mas Geode não existe mais, apenas Legião permanece, e Legião é a expressão de sua obsessão. Ele parou de se conter, alcançou seu grande plano com excedente, mas ainda não está satisfeito. Ele pretende quebrar regras mais universais, então por que ele se conformaria com as regras sociais? Seu vagabundo. O que aconteceu com você? Não comeu o suficiente? Legião zombaria deles de vez em quando. Você não pode me perseguir para sempre, ele gritou com seu senso divino. Ele estava certo. Criaturas que não são originalmente do vazio acham muito difícil viver dentro dele. A energia caótica e vazia é algo que matará qualquer coisa abaixo do nível de um soberano, então mesmo que os deuses de origem possam fazer o que quiserem dentro dela, há um limite de quanto tempo eles podem durar. Deuses de origem acharão extremamente difícil usar feitiços dentro do vazio caótico, porque a energia do vazio não é tão inofensiva quanto a energia de origem. Apenas deuses de origem com almas poderosas, ou corpos físicos fortes, podem manter a atividade dentro do vazio por um longo período, mas eles ainda precisariam repelir a energia caótica que constantemente mina sua força mental. As criaturas que se adaptaram ao vazio são chamadas de criaturas do vazio. O aspecto mais importante dessa adaptação é a capacidade das bestas do vazio de subsistir com a energia do vazio em vez de serem corroídas. Alguns deles, como as bestas do mundo, têm uma grande parte de seus corpos feitos de energia vazia, o que lhes dá resistência. Eles também terão uma vantagem de velocidade e fuga no vazio, porque é o ambiente original. É como comparar a velocidade de natação dos animais terrestres dentro da água com a dos peixes. Mesmo que ele seja mais lento do que outras feras do mundo em seu nível, sua velocidade não é algo que a raça de pele de pedra possa comparar. Portanto, não podem usar a força física que tem para feri-lo, só podem usar ataques mágicos nos quais são ruins, em um ambiente que não o favorece, contra seu corpo ágil e fugitivo. Todas essas coisas o tornam um alvo difícil. Seus feitiços, nem mesmo fazem cócegas nele, suas runas antimagia preto-arroceadas feitas de energia caótica e vazia condensada repelem feitiços mágicos. Enquanto eles estão ficando cansados, ele está comendo a energia vazia ao seu redor para reabastecer sua força. As bestas do mundo são originalmente comedores do vazio que se alimentam da energia do vazio ao seu redor, mas tudo muda quando eles se tornam deuses de origem. Eles se tornam predadores vazios dentro do vazio. Todos esses motivos o deixaram despreocupado durante a perseguição. Ele estava ansioso no começo, mas quando percebeu que não podiam fazer nada com ele relaxou. Sua boca continuou a cuspir insultos e abusos contra eles enquanto sua alma da origem dentro do mundo interior optou por se concentrar em compreender as leis do espaço. Capítulo 48 Classificação, racial e potencial do reino. O corpo, alma, ou consciência e o núcleo de origem, são os três centros de poder no universo vazio. Todo organismo deve ter pelo menos um deles, desde as maiores criaturas, até as menores criaturas invisíveis e geralmente aceito que o núcleo da origem é o centro de poder mais poderoso. As criaturas dentro do universo ganham poder fortalecendo o corpo, seguido pela alma e, finalmente, o núcleo de origem. O caminho da perfeição incorpora esse esforço e visa alcançar a perfeição por meio da fusão dos três centros de poder em uma única entidade. Criaturas com apenas um corpo só podem atingir o estado de evolução do corpo de mana. Aqueles com corpo e alma podem alcançar o nível de transcendente no caminho da perfeição. Somente aqueles com uma origem podem se tornar deuses de origem e alcançar a verdadeira imortalidade. Geode não sabe o que é perfeição ou que tipo de poder pode ser alcançado, quando é alcançada, mas ele sabe que o espaço dentro do núcleo da origem, o reino de origem, é infinito. Será que o fim do caminho da perfeição é tornar-se infinito também? Ele pensou. Então, ele balançou a sua cabeça. Parecia inconcebível e improvável. A pessoa não se tornaria onisciente e onipotente então? A ideia de tal poder parecia ridícula, mas ele não desanimou. Em vez disso, ele foi bombeado. Se houver uma pequena chance de alcançá-lo, Legião o alcançará. Terei o mundo ao meu alcance. Como não gostar? Ele se perdeu em sua fantasia. Seus pensamentos também foram sendo transmitidos para as outras mentes e elas se perderam em seus sonhos. Eu quero isso. Eu quero tanto. Se existir, será nosso. Pertencerá à Legião. Legião 2 declarou, e uns outros ecoaram de acordo. Ele voltou sua atenção para seu corpo novamente. Em sua varredura anterior, ele havia notado fragmentos de leis. Duas áreas em seu corpo ainda tinham vestígios de conceitos de lei. Este é o poder dos titãs da lei. Somente os titãs da lei começaram a compreender o poder dos conceitos das leis. Esta deve ser a linhagem. Ele meditou. Mas é muito fraco.
Devo ter reencarnado em um corpo com um fundo comum. Que sorte, minha. Ele balançou a cabeça, mas estava preparado para isso. No reino dos céus, existem diferentes conotações para as várias posições e pontos fortes de uma raça. Existem algumas raças chamadas raças divinas, e isso ocorre porque os membros dessa raça possuem uma habilidade racial divina. A maioria das raças, se não todas as raças nos céus, possuem uma habilidade racial, talento, ou algum tipo de vantagem exclusiva delas. A sobrevivência do mais apto criou esse resultado. As raças fracas não têm chance de sobrevivência, a menos que sejam escravizadas por outras. Só então, eles podem coexistir com uma raça forte. Para uma raça, ser aceita como divina é porque sua habilidade racial os tornou divinos naquele tempo de guerra interracial. Sua habilidade os coloca bem à frente dos outros na corrida pela sobrevivência. Se um plano não tiver uma raça divina, a mãe alta determinará se as raças presentes têm potencial, ou não. Se eles forem encontrados em falta, o avião será raspado e ficará inativo. Ela tem seu método de avaliação que consiste principalmente em força de batalha, sagacidade, inteligência, crescimento ao longo do tempo, etc., para determinar o potencial de uma raça. Mas se um avião tiver uma raça especial, com uma habilidade única e poderosa, o avião será poupado do declínio. É uma coisa boa e uma coisa ruim. É uma coisa ruim para as raças mais fracas naquele plano porque elas seriam eliminadas ou escravizadas. É uma coisa boa para todas as corridas naquele avião, porque elas não seriam eliminadas. Raramente há um cenário em que eles possam existir igualmente, com a raça divina, não importa o que aconteça, a raça divina será a hegemonia do plano. Força é a base para uma corporação igualitária. Depois, há raças reais. Para uma raça se tornar uma raça real, ela deve produzir um deus de origem. Isso ocorre porque um deus de origem significa o aparecimento de uma linhagem real. Uma linhagem real não é motivo de escárnio. Um organismo começará a mudar sutilmente desde o início no caminho da perfeição, às vezes obviamente e às vezes drasticamente. Essa mudança torna um indivíduo diferente geneticamente dos demais membros de sua raça até o nível de um titã da lei. Nesse ponto, a pessoa ganha um corpo de leis que a torna única em toda a existência. Mas essa singularidade não é herdável até que a pessoa termine o caminho da perfeição e se torne um deus de origem. Então nasce uma linhagem real. É chamada de linhagem real por causa de seu efeito sobre a raça como um todo. Uma linhagem real afeta o potencial e o talento de sua prole, e assim como os dragões, todos aqueles de linhagem pura têm o potencial de alcançar a soberania. Isso significa que o aparecimento de um deus de origem leva a uma produção constante de soberanos, daí, porque a raça se torna uma raça real. O efeito da linhagem, e de longo alcance, mesmo após gerações de diluição, ainda melhorará o talento de seus descendentes. A linhagem real, eterna, pode estar adormecida, mas nunca desaparecerá. Você pode esperar que raças menos talentosas sejam capazes de alcançar outras raças mais talentosas com a chegada de uma linhagem real, mas esse não é o caso. Isso ocorre porque há uma grande chance de as raças divinas se tornarem raças reais à frente de outras raças, o que torna sua vantagem ainda maior. Suas habilidades se tornam exageradas e sua força aumenta. Algumas das raças divinas cujas habilidades têm algumas fraquezas ou deficiências as consertarão. Isso geralmente faz com que as corridas com um potencial ruim sejam eliminadas, elas não têm a chance de atingir seu potencial máximo. Então, mesmo que uma linhagem real possa aumentar o potencial de uma raça para a dos dragões, para aqueles que já são poderosos, uma linhagem real lhes dá asas. De qualquer maneira, uma linhagem real é sempre bem-vinda em qualquer raça. A Legião 2 examinou os fragmentos da lei. Eles são poucos em número e escassos em qualidade. Ele tem certeza de que sua linhagem está longe da pureza necessária para o despertar de uma linhagem real. Uma linhagem real se expressará na forma de um corpo de leis incompleto. O efeito pode ser inferior a 1% do corpo real da lei, mas terá o potencial de se tornar completo. Um descendente direto de um deus de origem pode até ter uma semente de poder dentro de seu núcleo de origem, se o deus de origem se esforçar na concepção. Isso significa que a criança se tornará um soberano com o tempo. Mesmo que o deus da origem não se esforce muito na concepção, a criança deve ter um traço dos conceitos da lei que domina, o que será de grande ajuda para a criança se tornar um titã da lei e posteriormente, um soberano. Só vai demorar mais. A Legião 2 olhou para uns locais do conceito dentro de seu corpo. Devem ser uns olhos. Mas não é da linhagem. Há casos em que uns descendentes de certas raças possuem traços de conceitos. Estes ocorrem apenas em raças divinas. Este traço de conceito é a fonte de sua habilidade divina. Enquanto outras raças comuns ganham habilidades raciais através da vantagem evolutiva, as raças divinas têm sorte de ter as leis do universo manchando-as desde o nascimento. Isso ocorre através da conexão entre o corpo e o núcleo de origem. É extremamente incomum que essa conexão afete o corpo, mas em alguns casos raros, o núcleo de origem afeta o corpo e o corpo ganha uma habilidade divina. É assim que nascem as raças divinas, seus descendentes ganham suas habilidades desde o nascimento. No caso dos macacos sábios de batalha, o efeito que seus corpos têm, quando conectados ao núcleo de origem, ocorre em seus olhos.
Nos estágios iniciais, seus olhos só são capazes de rastrear o menor movimento e detectar a menor mudança à sua vista. Então, à medida que se tornam mais fortes, eles se tornam capazes de prever o movimento e, quando exploram essa habilidade usando o poder das leis, tornam-se capazes de ver um pouco do futuro. Eles ganham a capacidade de previsão ou previsão. Sua habilidade simples torna-se algo que os ajuda a ver o futuro possível por um curto instante. Ajuda os realmente poderosos a tomar decisões favoráveis, a capacidade de dizer uma posição ou resultado negativo, se tornará um pressentimento, para eles. Os membros da besta sábia da batalha tornam-se aterrorizantes, quando se tornam deuses de origem, é então que sua habilidade se torna verdadeiramente divina. Nota, teve um problema de escrita e pularam o capítulo 47. Capítulo 49 Conceitos e leis. Todas as raças divinas se tornam uma força a ser reconhecida à medida que se tornam mais fortes. As vantagens de sua habilidade se tornam maiores enquanto as desvantagens se tornam mais fracas até que desapareçam completamente. Por exemplo, na raça de gêmeos, sua habilidade divina lhes dá muitas vantagens, mas um deles não deve morrer ou tudo desaparece. A morte de um único gêmeo levará à morte do outro. Mas quando eles se tornam deuses de origem, essa desvantagem desaparece completamente e outra vantagem toma seu lugar. Quando um dos deuses do par de origem de gêmeos é morto, ele pode ressuscitar rapidamente com a ajuda de seu irmão gêmeo e não sofrerá perda de memória. Enquanto outros deuses de origem levam meses para se recuperar e regenerar seus corpos, um par de gêmeos pode restaurar um ao outro em um dia pelo mesmo custo. Realmente faz alguém lamentar seu destino infeliz se não tiver uma habilidade igualmente ultrajante. A posse de uma habilidade divina pode ser a diferença entre a vitória e a derrota quando os deuses de origem lutam. A única coisa que pode emular habilidades divinas é romper a lacuna. São poderosos artefatos de origem, mas são muito caros e difíceis de fazer. Nada pode vencer um tesouro do universo, com ele a legião acabará por ser dominada, disse a Legião 2 enquanto olhava para a esfera em sua alma. A esfera é redonda e do tamanho de uma conta de essência de origem. Não parece existir na mesma dimensão corpórea que o corpo, portanto não pode haver interação física com ele, mas está adormecido espiritualmente. Ele apenas faz o seu trabalho. Às vezes, as runas acendem quando a energia está sendo transmitida, mas outras vezes ela apenas gira silenciosamente. Geod selecionou 7 raças especiais para reencarnar. Ele escolheu uns macacos sábios de batalha pela habilidade divina que varia de alta acuidade visual a visão limitada. Mas com a esfera, em sua alma, ele seria capaz de fazer mais do que isso. Ele seria capaz de usar sua alma poderosa para influenciar seu núcleo de origem para melhorar o conceito em seus olhos e fortalecer sua linhagem. Ele começou a liberar a essência da origem que tinha dentro dele, para o local do olho. A essência da origem fortaleceu o conceito no olho e uns fragmentos da lei, em sua linhagem, pulsando mais deles do núcleo da origem. Essa força de atração é mútua, então ele não conseguiu recuperar a essência da origem que usou, ela ficou presa no núcleo da origem. Ele não está preocupado, porém, a essência da origem não está perdida, mas mais tarde, o ajudará a condensar sua semente de poder. Ele manteve um fluxo constante de fluxo de essência que resultou na concentração da energia de origem em direção à sua localização. Ele não teria sido capaz de fazer isso, porque, em seu plano original, sua alma ainda estaria fraca e teria perdido esse estágio de reforma de seu novo corpo. A conta da essência da origem que ele carregava apenas o melhoraria passivamente, mas a esfera da alma permitiu que sua alma fosse curada antes do tempo para que ele pudesse melhorar ativamente sua habilidade divina. Ele sentiu as mudanças em seu corpo conforme a essência da origem fluía. Esta habilidade divina é realmente maravilhosa. Todas as habilidades divinas são assim. Ele ficou maravilhado com o fluxo constante de diferentes tipos de fragmentos de lei que convergiam para seus olhos. Ele nunca viu algo assim antes. Os conceitos são a manifestação física da compreensão das leis. Titãs da lei precisam de uma lasca dela para criar seu corpo de lei. Os soberanos usam conceitos para condensar sua semente de poder. Não basta compreender as leis do universo, é preciso dominá-las. E para dominá-lo, você precisará usar sua compreensão das leis para criar uma manifestação física das leis. Os conceitos são mais poderosos do que o uso normal das leis, porque não importa o quão proficiente uma pessoa seja no uso das leis, em última análise, é um poder emprestado. O fato de uns conceitos serem físicos os torna mais fáceis de usar em comparação com leis efêmeras. Eles são físicos, e de fácil acesso. Os conceitos podem ser comparados a uma habilidade divina muito poderosa, é por isso que as linhagens reais são especiais, é capaz de fazer uma raça ganhar uma habilidade divina. O problema dos conceitos é que eles podem ser condensados a partir de mais de uma lei, e a mesma lei pode condensar diferentes tipos de conceitos. Por exemplo, o conceito de gelo ou o conceito de congelamento pode ser condensado da lei da água, alguém pode até ir longe e condensar o conceito de parada do tempo. Você esperaria que um conceito como o de parar o tempo com a capacidade de interromper a atividade de todas as coisas dentro de um determinado espaço e tempo fosse condensado da lei do tempo, mas a pessoa que condensou a parada do tempo entendeu o estado de congelamento final.
ele ou ela entendeu que congelar é fazer as coisas pararem completamente. Com certeza, o conceito de parada no tempo será várias vezes mais difícil de condensar do que o conceito de gelo. O conceito de parada do tempo será mais poderoso se for condensado a partir da lei do tempo em vez da lei da água. Outro exemplo, são as chamas do Nirvana das Fênix. Foi confirmado que é um conceito condensado das leis do fogo e da vida, mas as pessoas ainda não conseguem replicá-lo. O melhor que conseguiram é uma chama que atinge criaturas alinhadas com a morte. No passado, quando Geod era um soberano, ele havia condensado uma semente de poder que chamou de vida. É o resultado de sua compreensão das leis da vida como sendo o estado de não estar morto. Ele havia criado um corpo de leis a partir desse conceito que tornava difícil matá-lo. Com o tempo, ele pode voltar de uma polegada da morte sem ajuda externa por causa da alta vitalidade de seu corpo. Seu conceito também poderia suprimir o fator de cura, ou a força vital do corpo de outras pessoas. Assim, os conceitos variam, seu poder varia e o número de leis em que se baseiam varia. Mas com todos os seus anos de experiência e conhecimento, que reconhecidamente é mais curto do que a maioria, ele nunca ouviu falar de um conceito feito de mais de 6 leis. Há rumores de que mesmo isso foi condensado pelo Senhor do Reino. A norma é um máximo de 3 leis, mas ele pode ver mais de 8 fragmentos de lei. Ele só podia reconhecer uns fragmentos da lei de fogo, água, terra, ar, luz, escuridão, espaço e tempo. Fragmentos de lei são a manifestação física básica das leis, compõem conceitos e podem ser herdados por meio de certas linhagens. Uns conceitos, por sua vez, compõem o mundo. Não pode ser, certo? Ele disse com incerteza. Um conceito baseado em tantas leis é inédito para ele. Ele não conseguia fazer cara ou coroa, mesmo depois de pensar nisso por meses. Ele começou a considerar trazer o assunto para um alto nível de prioridade dentro da legião. Ele está hesitante, porque não é exatamente uma situação ruim. Era apenas incomum, e ele não era onisciente, então há muitas coisas que ele não sabe. Mas ele foi derrotado enquanto ainda estava indeciso. Ei, pessoal, estou com uma situação séria aqui. Meu conceito é mais do que 3 leis. Uma das outras mentes chamou a atenção pelo mesmo motivo. Depois de avaliar a situação, eles encontraram uma explicação plausível. Ah, então, isso. As 9 mentes da legião conversaram e, finalmente, conseguiram descobrir o motivo do fenômeno. As 7 mentes reencarnadas também experimentaram algum tipo de desvio durante o processo de fortalecimento de suas linhagens. É a reação entre o núcleo da origem e a essência da origem, disse a Legião 2 com os olhos brilhando. Eles acabaram de descobrir que o reino de origem dentro do núcleo continha todas as leis existentes. Antes era desconhecido porque os fetos raramente prestam atenção a esse tipo de coisa. O pensamento do poder que alguém obteria ao se tornar um com as leis deixou Legião excitado. Seu desejo por tal poder aumentou novamente. Para começar, tenho que descobrir o que é esse conceito ou posso esquecer de me tornar um titã muito menos onipotente, disse ele com determinação. A situação do conceito estava fora de suas expectativas, mas não é ruim. Terá ele um vislumbre do que a perfeição poderia ser. Seus olhos estão atualmente no caminho para alcançar a perfeição muito à frente de outras partes de seu ser. É uma benção, é também uma montanha a superar. Para começar, ele tem que descobrir como é, porque esse seu conceito é feito da fusão de 8 leis, ou ele nem conseguirá se tornar um titã da lei. Somente depois de se tornar um deus de origem, Legião como um todo poderá se beneficiar de sua reencarnação e criar a habilidade final. Capítulo 50. Por que está demorando tanto? A Legião 2 está ficando frustrada. Ele não sabia as horas no útero, porque o tempo parecia se mover de forma irregular dentro dele. A força de sua alma é atualmente muito fraca para estender seu sentido divino para fora do útero para sentir a passagem do tempo. Ele tem meios para recuperar rapidamente a força de sua alma, mas isso será prejudicial para o desenvolvimento de seu novo corpo. Ele permitiu que sua alma permanecesse fraca intencionalmente, porque seu corpo está muito fraco para abrigar uma alma forte, ele teria que levar as coisas passo a passo. Por enquanto, ele só sabia que tinha 2 vizinhos. Felizmente, ele não havia perdido a noção do tempo, porque Legião podia acompanhar o tempo, então, ele sabia que mais de 10 anos se passaram desde que ele estava no útero. Que diabos está acontecendo? Como está demorando tanto? Legião 2 suspirou em frustração. Ele não achava que passaria tanto tempo no útero e não estava preparado para isso. Ele não tinha nada para fazer porque havia terminado o desenvolvimento de sua linhagem e o conceito em seus olhos há 6 anos. Não há mais nada a fazer, então, ele esperava ansiosamente pela hora de nascer. Ele não é o único confuso e frustrado. No mundo real, fora do útero, sua mãe e seu pai também se confundem. Goto, você deveria comer. Uma macaca sábia de batalha, grávida, disse a um macaco sábio de batalha perturbado. Ela tinha pelo branco como a neve e estava vestida com um vestido simples e esvoaçante que acomodava sua barriga protuberante. Ela empurrou um prato de fatias de frutas para ele. Mas ele apenas deu uma olhada rápida na comida, antes de suspirar novamente. Esses 2 sábios de batalha serão os futuros pais da Legião 2.
Eles estão atualmente em sua sala de jantar jantando. A casa em que vivem faz parte de uma gigantesca estrutura construída sobre uma floresta de árvores. Preocupar-se não vai ajudar, coma. A mãe grávida exigiu desta vez. Eu não quero comer, Mila. Não estou com vontade de comer. Como você ainda está comendo nestas terríveis circunstâncias? O macaco sábio de batalha recusou-a. Ele tem pelo azul brilhante e usava uma armadura rúnica que fluía pela superfície de seu corpo. Não é terrível. Acho que é uma coisa boa. Mila insistiu. Como pode ser uma coisa boa? Eles estão demorando muito. Não é inédito. Mila continuou, imperturbável. Mas isso é para aqueles com linhagem real. Nós não temos a linhagem real, então não há como eles terem. Provavelmente é atavismo. Quais são as chances disso? Os dois trocaram mensagens, mas Mila manteve um ponto de vista otimista. Esta não é a primeira vez que eles terão essa discussão, e seu marido não é a única pessoa que expressou preocupação. A família de seu marido não tem muita esperança para sua gravidez. Está simplesmente demorando muito, então, as pessoas acham que a gravidez dela tem problemas. As coisas seriam melhores se ela estivesse com sua família, mas ela está hospedada na casa ancestral de seu marido. Na verdade, toda a cidade pertence à família Gastorix, a família de seu marido. A mãe e o pai de Mila não estão aqui para consolá-la, ela está cercada por lobos e tigres. A questão de sua gravidez teve implicações de longo alcance. Passou da gravidez de um casal desconhecido para a conversa de toda a família real Gastorix. Ela havia se casado de uma família menor para a família de seu marido. Ela era apenas uma sábia talentosa, pouco conhecida antes. Ela não tinha linhagem, essa era a única coisa que a destacava no passado, mas a questão da gravidez a tornara famosa agora. Até chamou a atenção de suas linhagens diretas para ela. A atenção não veio com algo bom. Veja bem, uma gravidez normal de um membro comum do macaco sábio de batalha deve levar entre 10 meses a 13 meses. Aqueles com linhagens especiais podem levar até 5 anos, dependendo da pureza e dos efeitos da linhagem. Descendentes diretos de linhagens reais podem levar um pouco mais de uma década, mas no máximo 3 décadas. Sua gravidez já durava mais de 10 anos. Isso não é bom aos olhos das massas. Existem duas possibilidades para a longa duração de sua gravidez, uma delas é uma gravidez problemática e a outra é uma linhagem muito pura. Ninguém espera a segunda opção porque o marido dela é apenas um parente de linhagem fina, enquanto ela não tem linhagem. Se não fosse o fato de seu marido ter se distinguido por participar do julgamento do céu para os transcendentes e fazer algumas façanhas lá dentro, ele nem teria permissão para ficar na casa ancestral com sua família. Portanto, a opinião pública é que ela teve uma gravidez problemática, ou foi infiel ao marido. Ela foi condenada ao ostracismo porque é uma estranha à família, sem sua linhagem. Então surgiu a questão de sua gravidez, o que lhe trouxe zombaria e desdém. Ela não se importa com nenhuma de suas provocações ou golpes. Mesmo quando o marido começou a ter dúvidas, ela permaneceu firme. Ela não se tornou um rei da lei por ser um fracote. Mas a maior parte de sua segurança vinha do que seu corpo estava experimentando. Ela podia sentir a vitalidade de seus 3 filhos ainda não nascidos e era muito forte. Ela tinha certeza de que eles tinham uma linhagem forte, porque até ela estava ganhando a linhagem Gastorix ou, pelo menos, alguma forma de linhagem. Esse desenvolvimento a deixou perplexa, mas ela não contou a ninguém, nem mesmo ao marido. Algo assim pode colocar em risco seus filhos ainda não nascidos, então, ela manteve a situação em segredo. Ela disse ao marido que provavelmente era atavismo, porque era a única explicação para o que ela estava passando, mas ele não acredita nisso. Isso porque o atavismo é muito difícil de alcançar, precisaria de encontros especiais e também de um esforço consciente para persegui-lo. O marido dela também poderia atingir o atavismo com a escassa quantidade de essência vital que obteve no julgamento do céu, mas não o fez. Ele está salvando a essência vital para o futuro quando quiser se tornar um deus da origem. Isso ocorre porque uma linhagem pode ser boa, mas a melhor e mais pura linhagem só ajudará no máximo até o nível de soberano. O salto para o nível divino de origem dependerá do indivíduo. É verdade que aqueles com linhagens especiais têm um caminho mais suave e são mais fortes do que seus pares, mas Goto escolheu acreditar em si mesmo e em seu trabalho duro. Ele acredita que pode compensar sua deficiência na linhagem com seus esforços. Mas, independentemente da descrença e da zombaria dos pessimistas, Mila permaneceu imperturbável e implacável. No passado, ela não pensava muito na linhagem Gastorix, ela não via nada para ser arrogante porque ela havia matado muitas pessoas com linhagens sanguíneas. Mas ela mudou de ideia quando sentiu seu corpo mudar. Ela podia sentir que só precisava entrar em reclusão para romper e se tornar um titã da lei, e sua linhagem não era tão pura quanto a linhagem direta, mas era muito forte. Absurdamente forte mesmo. Apenas coma-o, então, ela disse enquanto deixava sua aura crescer selvagem. Goto estreitou os olhos ou então o quê? Ele perguntou. Mas Mila não respondeu, ela deixou sua aura falar por ela.
Goto percebeu o que ela quis dizer e seus olhos brilharam com espírito de luta no máximo. Eu vou lutar com você até a morte, ele disse enquanto soltava sua aura também. O ar estagnou entre eles e os pratos na mesa de jantar começaram a tremer. Eles pareciam prontos para a batalha, mas de repente começaram a rir. Você só vai me esmurrar. Goto sorriu. Sim, eu irei. Mila sorriu de volta. Não por muito tempo, agora. Eu não acho. Duvido que você consiga chegar ao nível de titã antes de eu chegar ao nível de rei. Além disso, sua gravidez atrasou você. Poderei alcançá-lo. São apenas 11 anos. Não é nada demais. Estou apenas preocupado, só isso. Eu sei, mas você tem que comer. Tudo vai ficar bem, confie em mim. Eu não tenho que comer. Eu não preciso comer e não quero comer. Mas vou comer desde que você pediu gentilmente. Goto suspirou e, então aproximou seu prato. Ele pegou a mão de sua esposa grávida e disse, eu te amo, Mila. Ela sorriu e, disse, eu também te amo, Goto. Então eles comeram em paz. Se ao menos as coisas permanecessem pacíficas assim, mas a situação só poderia piorar, quando o tempo continuasse a passar e outros 20 anos se passassem, sem que Mila entrasse em trabalho de parto. A essa altura, até os titãs e os soberanos da família ficaram sabendo da situação. As pessoas passaram do escárnio usual sempre que pensam na gravidez de Mila para uma intensa curiosidade. Olá. Essa novel foi tirada de Novelpin.